Saudações, pessoal. Aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Lunamares. Lunamares, que é um jogo de Ricardo Amaral, e eu vou abrir já com um disclaimer, um avisozinho aí. Eu sou amigo dele, certo? Eu não sei desde quando eu conheço o Ricardo, talvez desde 2012, 2013, quando eu vendi um Red November para ele lá no shopping. A gente é de Recife, então é por isso que eu conheço o Ricardo. E eu testei Lunamares em alguns momentos, em algumas versões bem diferentes até. Só que, apesar de ser amigo de Ricardo, eu me mudei para Juazeiro em 2017 e o jogo foi lançado em 2022. E eu não tive a oportunidade de testar o jogo, de jogar o jogo, o jogo que lançou, Então eu só pude jogar agora em 2025. Inclusive eu joguei duas vezes, uma vez com um grupo aqui em Juazeiro, que um amigo meu tem aqui, e joguei uma segunda vez com o Ricardo lá em Recife, quando eu fui para lá por causa de uma organização, de um evento, de uma reunião do Engrene, que é um grupo que a gente faz parte de game design, Então, achei importante trazer essa informação, por mais que na minha cabeça não tenha impacto, mas talvez na sua você ache que eu seja enviesado, então tá aí o aviso, então use como achar melhor essa informação. Beleza? E aí, como é que funciona o Lunamares? O Lunamares ele é um jogo, ele é um euro, com as mecânicas bem, assim, uma entrelaçada na outra, Então lembra muito alguns jogos euros mais modernos, Quando eu joguei nos protótipos não era assim, tão, assim, fechadinho, digamos assim, Então o jogo evoluiu bastante desde que eu joguei, E aí vou mostrar aqui umas imagens, só para dar uma explicada, para você entender como o jogo funciona, certo? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Tá aqui o Lunamares em toda a sua glória, mostrando aí o tabuleiro todinho, o tabuleiro de jogador e tudo mais. Tem as cartas ali embaixo que você pega não sei se é de engenheiros, deve ter algum nomezinho específico. Mas bom, basicamente no jogo você vai estar com um trabalhadorzinho, andando por essa estação aí na Lua e fazendo várias coisas como se fosse um jogo de alocação de trabalhadores. Só que ele é mais um jogo de movimentação de trabalhadores, digamos assim. Só que você só tem um e ele está andando entre essas várias cabines, sei lá, essas salas aí, que cada uma realiza uma ação diferente, E você tem que pagar o custo do movimento e pagar o custo em energia, se não tiver ninguém lá e tudo mais. Tem algumas coisinhas assim. E, de modo geral, o fluxo do jogo é o quê? Move o trabalhador para onde você quer, gasta o oxigênio do movimento, um oxigênio para cada movimento desse. Depois disso aí, você vai ativar a sala. Para ativar a sala, você paga uma energia, exceto se o jogador tiver algum jogador lá. Então tem meio que essa parasitação do jogo, essa interação positiva no jogo, certo? E aí depois de você ativa o local, aí dependendo você paga custos, usa as duas ou uma ação que tem no local. Alguns locais não tem custo de energia, Eu acho que é só um, que é o que você ganha de energia. E além disso, você tem que pagar uma carta, do ícone do local que você está acessando. Então é uma série de etapas para você conseguir, usar aí um local que você alocou o seu trabalhador. E aí tem várias coisas que acontecem. Você pode estar pegando recursos, você pode construir novas salas, você pode construir sondas lá, não sei se é sondas o nome, foi mal aí se eu estou cagando todo o tema do jogo. Colocar um negócio na lua para pegar recurso, minerar recurso e tal. Ou se você vai pegar mais energia, ou se você vai contratar novos engenheiros, ou não sei qual é o nome. E uma série de outras ações, pegar comida, Um bocado de ação, sendo que todas elas meio que se comunicam entre si, porque eu pego trabalhadores, cartas novas de engenheiro. Aí vou gastando eles, em algum momento eu tenho que recuperar. Como é que eu recupero? Gastando comida. Aí quando eu gasto comida, eu recupero os caras, E aí eu posso fazer novas ações durante o jogo. E se eu subir um trackzinho lá, eu consigo fazer reciclagem mais forte. Ou subir um outro trackzinho lá, eu consigo fazer uma outra coisa que eu não vou lembrar o nome, Então o jogo ele tem várias coisas temáticas. O problema é que eu abstraio mesmo, eu foco muito nas mecânicas, então o tema para mim, só se ele for muito rico e algo que eu tenha conhecimento. Aí eu consigo memorizar as coisas, mas aqui não sei o nome de tudo. Mas o jogo é basicamente você construindo uma estação na Lua, meio que você tem um time de pessoas fazendo isso aí. Então o jogo ele tem planejamento, porque você tem que, eu quero realizar essas 4 ações nessa rodada. Beleza, para fazer isso eu vou ter que fazer esse caminho aqui. Só que aí as coisas vão acontecendo, Os jogadores vão para um local, vai para o outro, aí você,
fulaninho está aqui do meu lado, rapaz, eu posso ir lá e aproveitar e não gastar esse meu 1 de energia que eu ia gastar, né? Ou então é até um local que eu nem pensei em ir, mas como está do meu lado e eu vou gastar só 1 de oxigênio, é caminho para onde eu queria ir, eu vou dar uma paradinha aqui, já tem alguém lá, não gasta energia, sabe? Então ele é um jogo que tem, para €1, ele tem até bastante interação, certo? O que pode gerar uma certa estranheza, né, para algumas pessoas, e um certo elemento tático no jogo, né? Como assim tático? Você tomando decisões baseado na jogada do jogador anterior, assim. Então é um negócio meio que imediatista, mas você tem que ter o seu planejamento do que você quer fazer. E se você se desviar muito, vai terminar dando errado, sabe? Porque você, eu vou fazer isso aqui, tudo organizadinho e tal, e de repente não. Ixi, apareceu essa oportunidade, vou lá. Apareceu essa outra oportunidade, vou lá também. E aí termina que você fica refém da decisão dos outros e não faz o que você deveria fazer, sabe? Então tem uma ordem das coisas, tem coisas que você tem que pegar, tem coisas que você tem que fazer. Se você for seguir o que todo mundo está fazendo, você não está seguindo nada que você, né? Então tem esse detalhe aí que você tem que ter cuidado para não ser desvirtuado pelo que os outros estão fazendo, né? O que é um negócio interessante, né? Beleza, esse é o jogo. Eu achei que a interação positiva é bem interessante, apesar de gerar essa possibilidade de você mudar a rota, o que não é ruim. O ruim disso aí é o AP. Como assim? Eu planejei minha rota, e aí de repente alguém fez uma ação lá, aí isso me gera um dilema. Eita, é melhor eu ir fazer o que eu ia fazer, ou é melhor eu vir para cá e aproveitar do não gasto de energia que o meu oponente gerou ao estar aqui, né? Então é bom, porque gera dilemas durante o jogo, então decisões é o que mais é interessante em um jogo, né? Então se você tem isso, seu jogo tá fazendo direito, né? Só que gera esse APzinho. E às vezes pode ser um AP muito grande dependendo do jogador. Se o jogador não tiver a capacidade de tomar uma decisão relativamente rápida, ele pode demorar um tempão, né? Vendo esse dilema, e aí toda hora vai ter esse dilema durante o jogo. Porque toda hora o pessoal tá andando, 4 jogadores, vai estar 3 caras perto de você, e você, e agora? Eu vou para onde? Vou fazer o quê? Sabe? Então você tem que ter uma certa maturidade, né? De jogo mesmo, de euro e tal, para conseguir jogar ele num tempo bom. Senão vai se estender muito, eu acho. A não ser que a pessoa jogue meio que na louca. O que não é legal, mas tudo bem, né? Eu achei o balanceamento, ele pareceu no ponto. Não tem como eu saber, porque eu não vou calcular a matemática disso aí. Mas a princípio você olha assim, rapaz, isso aqui dá esse tanto de ponto, isso aqui dá esse tanto de ponto, isso aqui só dá isso, sabe? Aí você vê e fica aquele sentimento de, bicho, eu tô achando que esses negócios são esses 9 pontos aqui de uma vez, esses 7 pontos de uma vez aqui, são desbalanceados. Mas aí quando você joga e você vai vendo que as pessoas seguindo estratégias distintas, né, conseguem fazer uma quantidade de pontuação próxima, aí você, rapaz, eu acho que tá funcionando isso aqui. E costumeiramente, né, o que eu tenho observado é que quem conseguiu otimizar melhor, tanto o oxigênio, quanto a energia, quanto as ações em si, né, e também quem conseguiu dar um bloco melhor no outro, de tipo, o cara ia fazer um contrato, eu cumpri aquele contrato antes dele e ele não conseguiu, teve que fazer uma outra coisa, sabe? Então quem conseguiu otimizar tudo isso aí termina ganhando, né? Só joguei 2 vezes, né? Tem esse detalhe muito importante. Então não tem como eu dar um review sobre o jogo, então isso aqui é uma primeira impressão, né, do que eu tive. Eu achei de ruim, né? Essa possibilidade do AP que pode acontecer, e aconteceu, certo? Em alguns momentos do jogo, não é sempre, mas em alguns momentos acontece. E dependendo da mesa, eu acho que aconteceria sempre. Então, se você jogar com alguém com propensão a AP, né, AP, análises paradas, né, vai acontecer uns delays assim, vai demorar bastante para o negócio caminhar, né, o que pode ser meio chato, né. A trilha de CO2, eu acho que é a única coisa que eu não entendi a conexão com o resto. Que é como se no jogo tudo tivesse propósito. Eu tenho que pegar os trabalhadores, porque eu pegar trabalhadores é bom, porque eles fazem 2 ações ao invés de uma. E aí eu economizo o refresh, né? Paro de ficar gastando tanta comida para dar refresh. Além disso, eles dão uns pontos. Aí eu tenho que ter comida para poder dar esse refresh. Ele também funciona para um set collection. É quase como se tudo no jogo tivesse dupla função, ou uma função interconectada com algum outro elemento do jogo. Coisa que não acontece com a trilha de CO2. Como é que é a trilha de CO2? Você vai num lugar, gasta, se eu não me engano, energia, até 2 ou 3, tem uma quantidade limitada lá, e aí você avança numa trilha lá. E aí todo final de rodada você ganha uma pontuação baseada em como está essa trilha. Tipo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o do meio. Dependendo de como está a configuração, você ganha pontos por isso. E é só isso, né? Então, eu achei essa trilha de CO2, dava para você pegar e jogar fora, que em termos mecânicos, né, não faria nenhuma diferença.
né? E é algo assim que para mim pesa um pouco, porque o jogo parece tão redondo e tem esse elemento intrusivo assim, que gera um sentimento de estranheza, né? Mas de todo caso, estar lá não atrapalha, né? E gera uma interação a mais, porque você vai ter que ter essa disputa entre os jogadores, então é algo que não é negativo por ser negativo, mas comparado com os outros elementos, ficou deslocado. Talvez se ele tivesse alguma conexão com talvez até o oxigênio do jogador, não sei, alguma coisa assim, uma penalidade, um bônus, desse um tchan que tem em todos os outros elementos do jogo, sabe? Então é só isso que eu senti falta. E a parte que mais incomodou no jogo, assim, de longe, é o fato de que você tem essa série de etapas, né? Se eu só abrir a imagem de novo aqui. Quando você está andando aqui, né? Você vai ter que pensar no custo de oxigênio e pagá-lo, né? O custo de oxigênio fica no seu tabuleiro pessoal, que é aqui em cima, é a primeira trilha que tem ali em cima. Então você tem que pagar isso aí de acordo com quanto você andou. Depois, chegando no local, aí você vai ter que pagar a energia ou não, dependendo de se alguém estiver lá ou não, e ainda assim pagar a carta de engenheiro. A carta de engenheiro são essas cartas aqui embaixo, lá embaixo do tabuleiro. Que aí você vai ter um baralho inicial e você vai poder comprar novas cartas mais fortes, né? Então termina que eu achei muito fiddly todo esse processo, sabe? É um processo meio sacal e que você pode ficar esquecendo às vezes. E aí é bom a mesa estar sempre tomando conta do que está acontecendo para colocar as pessoas em xeque, né? Eita, pagasse o oxigênio, ó, pagasse energia, jogou a carta, e aí o cara, eita, eu não tenho a carta, Então tem esse sentimento de que o jogo ele tem muitas coisinhas para você fazer antes de fazer a ação. Então ele está gerando uma parede invisível ali que atrapalha um pouco você, né? Então acho que esse é o maior problema do jogo que mais me incomodou, né? Mas aí de resto, né, a arte é legal, você percebe que tem vários elementos aqui, as opções são boas, você tem várias estratégias para seguir, né? Então tem vários elementos que são interessantes, mas essa parte de você ter que pagar esse monte de coisa para fazer uma ação é de fato um pouco sacal. Belezinha? Então, é isso aí. Dado toda essa configuração, né, eu acho que o jogo merece um selo de aprovação. Ele é um euro muito interessante. Eu demorei muito para jogar e me arrependi de ter demorado tanto. Eu só não compro porque ele aparentemente está vindo sempre com mofo. E o último jogo que eu comprei com mofo, eu passei 5 dias doente. Então não tenho condições de arcar, né, com pagar menos, mas prejudicar minha saúde. Então é isso aí, é um jogo legal. Gostaria de jogar mais vezes, né, e testar mais estratégias. Inclusive esqueci de falar um negócio. A primeira partida eu joguei sem a parte assimétrica do jogo. E eu acho que o jogo se beneficia disso aí, certo? E aparentemente está ok, sabe? Você tem a impressão novamente, né, de que tal coisa é muito mais forte do que tal coisa, né? Mas quando a gente jogou, eu vi o potencial de cada uma delas, né? Então dá para perceber que talvez seja ignorância de primeiras jogatinas, né, de que o jogo tem esses desbalanceamentos, né? Posso estar enganado, só joguei 2 vezes, mas gostei muito. Parabéns aí, Ricardo. Foi bom finalmente ter conhecido o Luna Mars nessa versão final. Quando eu joguei 2 versões bem diferentes assim. A última versão estava um pouco próxima a essa, mas como eu falei, não estava tão interconectado, não estava tão eurozinho assim, de ter as coisas realmente funcionando uma do lado da outra, sabe? Então, legal aí o desenvolvimento. Parabéns a MipoBR, né, que traz aí um jogo nacional bacana. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Valeu!